Amigos do Saúde Digital, hoje você vai conhecer uma health tech chamada Saúde para Já, através da empreendedora Paula Piazzi. A Paula é filha de médicos e tem um propósito de resolver uma dor na saúde importantíssima e hoje você vai conhecer aqui hoje. Seja bem-vinda, Paula, obrigado pela sua participação aqui. E eu, como eu sempre começo, conta pra gente um pouquinho do seu background, quem é a Paula, e depois a gente fala mais sobre o Saúde pra Já. Legal, bom dia, obrigada, Lorenzo. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, bom, eu sou CEO e fundadora do Saúde para Já. Eu me formei em marketing pela SPM, eu sou mestra em administração pelo COPEAD, o FRJ, fiz mestrado sanduíche em Dublin, na Irlanda, e esses dois cursos de mestrado estiveram, na época, no ranking das 100 melhores full-time MBAs do Financial Times. Lá no Copiad eu me especializei em crescimento corporativo e depois eu trabalhei em consultoria de negócios, uma consultoria italiana, por 3 anos e meio, e depois fui gerente de estratégia da categoria de automóveis da OLX, que é também um marketplace, assim como Saúde para Já. Legal, legal. Aí você já trouxe o gancho aí para minha próxima pergunta, né? Então a gente está falando de um marketplace na saúde. Um modelo ambicioso, né, Paulo? Um modelo que é interessante e que talvez seja um dos modelos de negócio mais tradicionais das inovações no meio digital. Então, se a gente pega os negócios digitais, os marketplaces foram quase que os primeiros negócios de grande impacto quando a gente teve uma aceleração da digitalização com a internet. Entretanto, os marketplaces na saúde, eles ainda são bem incipientes, apesar de ser um mercado trilionário. E aí eu queria entender como que você está pensando esse business, o que o seu business faz e que dor que ele resolve. Legal. Bom, vou contar primeiro como funciona, né? Então, a gente tem o propósito de facilitar o acesso à saúde de qualidade a todos os brasileiros, e a visão de ser a melhor forma de encontrar e realizar serviços de saúde. Então, o Marketplace é uma plataforma que liga oferta e demanda de determinado produto ou serviço, né? A gente tem vários exemplos aqui no Brasil, né? Tipo o iFood, Mercado Livre, Uber, né? São todos exemplos de marketplaces que trabalham até um pouquinho diferente. Então, o Saúde para Já não cobra nada de paciente, né? O paciente não tem que pagar nem mensalidade, nem nenhuma taxa por estar usando a plataforma. A gente cobra de parceiros, né, que são os prestadores de serviços profissionais de saúde, clínicas, hospitais, que se cadastram, colocam as informações de serviços deles ali, tem total autonomia sobre o preço deles, então eles conseguem aumentar a margem, né, média dos preços deles, dos serviços deles, pagando só uma taxa de sucesso. Então, o paciente entra no site, procura o serviço de que ele precisa, que pode ser uma consulta, um exame, um tratamento, ou um procedimento, ou até cirurgia. Ele vê as opções e ele consegue filtrar opções ali pela região, né, pelo bairro, pela cidade, consegue ver os preços e vários detalhes dos serviços, como o prazo para lá, se for um exame, se existe retorno grátis em determinado prazo, no caso de consultas. Daí ele escolhe o melhor prestador e ele pode agendar online pela plataforma ou ele pode entrar em contato. De qualquer forma, ele deixa ali o nome e o telefone dele e a gente consegue depois mostrar esses contatos para os parceiros. Os parceiros se cadastram no site, colocam os locais de atendimento, podem atender online e colocam os serviços com todos os detalhes, podendo definir o preço da forma que eles quiserem, né? E começa a aparecer no site para receber contatos e agendamentos. Existem 2 tipos de parceria: a parceria gratuita, em que ele realmente não paga nada, nem mensalidade, nem nenhuma taxa, e isso existe para a gente aumentar a quantidade de informações que estão disponíveis para o paciente, né? Então, para a gente ser realmente relevante, a gente precisa dar muita informação para o paciente. E existe a parceria premium, na qual ele tem mais destaque,
ele vê todos os contatos que ele recebeu e ele pode usar o agendamento online. Daí, nesse caso, é que ele paga uma comissão de 15% do valor do serviço que for realmente feito, que ele confirmar que for feito, que veio a partir do Saúde para Já. Então, quando ele coloca todos os serviços, ele pode cadastrar uma foto de perfil e uma descrição, né? São formas de destacar esse parceiro premium. Ele também pode aparecer na página inicial, então ele aparece para mais gente. E ele pode usar o agendamento online, que não é obrigatório. Também tem uma página onde ele vê todo mundo que entrou em contato com ele, com nome, telefone e qual era o serviço que a pessoa estava procurando, que aí ele pode retomar esses contatos. Então, no fim de cada mês, né, lá no início do mês seguinte, ele tem que confirmar pela plataforma mesmo quais foram aqueles contatos e agendamentos que se tornaram serviços feitos. E a partir daí a gente cobra. Ô, Paula, o marketplace é um tipo de negócio que ele tem um potencial muito grande de sucesso, né? Porque você acaba intermediando transações que geralmente têm grande volume. Entretanto, ele tem um desafio gigantesco, que é falar com dois públicos, né? É a história do ovo e da galinha, que está nos livros ensinando pra gente. Então, se você não tiver galinha, você não tem ovo. E quanto mais galinha você tiver, mais ovo. Quanto mais ovo, mais galinha para botar ovo, né? Então, assim, você precisa de cada vez mais clientes pacientes, contratando serviços, mas, ao mesmo tempo, você precisa cada vez mais dos fornecedores, dos prestadores de serviço cadastrados no seu site. Porque se o paciente entra lá e vê poucos prestadores, ele não vai voltar. Ao mesmo tempo, se o prestador coloca lá e não retorna nada para ele também não vai querer investir o tempo dele ali. Como que você tem feito para resolver esse desafio aí do lado da atração dos clientes, tanto do prestador quanto do cliente pagante, que é o paciente? Sim, pois isso é o desafio, né? O gerar o efeito de rede positivo, né? Isso que você descreveu, de que um atrai o outro, que atrai o outro e se reforça. E aí, para isso, o nosso diferencial, né? Que a gente foca na necessidade do paciente. Então, quando a gente tem uma plataforma que liga pessoas a empresas, a gente precisa priorizar, se em algum momento a gente precisar definir qual dos dois prioriza, a gente precisa priorizar o lado das pessoas, porque onde estão as pessoas, as empresas vão, e o contrário não é necessariamente verdadeiro. Então, a gente prioriza, por exemplo, o menor preço, porque o menor preço é algo muito importante para o paciente, né? Pelo menos esse paciente que a gente está falando aqui, que é um paciente sem plano, né? Que é um usuário do SUS. E outros fatores são importantes também, como a disponibilidade, né? Então, a gente destaca essa informação e como a localização. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa, para atrair mais parceiros, né, além de a gente ter expectativa de gerar mais demanda, porque a gente foca na necessidade do paciente, a expectativa é que isso, né, atraia parceiros, mas também a gente oferece algo que eu entendo ser muito vantajoso, né, para o prestador, que é a autonomia sobre o preço, que é algo que ele não consegue, né, hoje, quando a gente está falando de plano de saúde, que é a principal forma de ele adquirir demanda, né? E é claro que as pequenas coisas, né? Então, facilitar a retomada de contato ajuda, né? A gente facilitar o processo de agendamento, já que a gente lembra o paciente de que aquilo foi agendado, né? Tudo isso vai construindo vantagens para os parceiros também. Outra coisa, né, que reduz muito a objeção é o fato de a gente cobrar só pelo resultado, né? Então, se eu cobrasse uma mensalidade e não levasse, de fato, muitos contatos, a pessoa cancelaria, né? Mas no caso da forma que é hoje, né, ele não perde nada estando ali, né? Perfeito. E que estratégia, eu gosto muito desta sua abordagem, né, dessas duas pontas que você precisa olhar e cuidar. A ponta mais forte é a do cliente, no seu caso, o paciente. Eu queria entender como que fica a sua empresa mesmo do ponto de vista de estratégia de marketing, né?
Você tem que falar com duas pessoas e essas pessoas são personas diferentes. E você já Sim. esteve na OLX, né, que é um baita do marketplace, você vivenciou isso, e eu queria saber como que você aplica aquela experiência lá da OLX aqui no seu negócio. Bom, acho que o principal fonte, né, de tráfego de usuários, compradores, né, ou seja, de pacientes, tem que ser o tráfego orgânico, né. Então, além da gente ter que ter uma grande quantidade de informações, disponíveis, elas têm que ser facilmente encontradas, né, então a gente tem que ter bons filtros, e a gente tem que ter um bom SEO, né. Então o nosso tráfego orgânico hoje é 50%, né, do tráfego mensal. E tem um potencial, né, para crescer ainda mais quando a gente tem mais informação sobre isso. Mas, além disso, né, a gente precisa de assessoria de imprensa, né, para os dois lados, né, para divulgar para os dois lados, e campanhas online, para trazer tanto pacientes quanto parceiros. As campanhas são com foco em conversão, né, então não adianta a gente trazer um paciente que vai conhecer a página e não vai voltar. A gente precisa trazer pacientes que de fato gerem contatos, né, e parceiros que de fato se cadastrem. Paula, no começo aqui da minha abordagem, eu discorri aqui entendendo que o marketplace no setor de saúde ainda a gente não tem nenhum líder aí de mercado, alguém que tenha se consolidado. Quais são os motivos? Você acredita que a gente já tem marketplaces tão maduros do ponto de vista do varejo e a gente ainda não tem um marketplace no setor de saúde que é líder de mercado? O que está, no seu ponto de vista, por trás disso? Eu acho que o marketplace, né, ele tem que ter virtualmente todo mundo, né, todos os usuários. Então, para ele, de fato, ter esse efeito de rede que dá uma vantagem competitiva para ele muito duradoura, né, ele precisa atingir praticamente todo mundo, óbvio, né, que tem acesso à internet e que está naquela região. Como a OLX, por exemplo, como Mercado Livre, né, como o iFood e tudo. E, normalmente, os negócios em saúde, eles focam nas pessoas que têm um poder aquisitivo alto, né, que podem pagar caro por serviços de saúde, ou que podem pagar uma mensalidade, ou em profissionais que cobram caro, né, que cobram uma consulta de R$ 500, de R$ 600, e eles cobram caro também. Então, o que eu diria que falta é um marketplace que foque na maior parte das pessoas, né? Então, se a gente pensar que só 25% das pessoas têm plano de saúde, se a gente foca em quem tem plano de saúde, ou se a gente foca em quem paga, né, particular alto, a gente está restringindo muito. Então, o Saúde para Já, ele tem esse foco em todo mundo, né, na classe média e alta, né? E aí entendo que o potencial de geração de efeito de rede é muito maior. Perfeito. Você tem alguma no seu roadmap aí, porque hoje está bem claro o modelo de negócio que você vai cobrar do prestador, né? Existe algum pensamento em também cobrar da outra ponta, do paciente, por exemplo, uma assinatura e ter X consultas? Isso está no seu roadmap? Não está no meu roadmap cobrar nada do paciente. Porque eu entendo que esse paciente, né, que a gente quer atingir, é alguém muito sensível a preço, e, inclusive, ele não pode se comprometer com a mensalidade, né? Então, o que eu acredito que seja mais justo é a pessoa pagar algo pelo que ela realmente precisa, né? São pessoas que não têm um dinheiro para pagar para uma coisa que ela não usa, que ela não precisa, né? 40% dos trabalhadores brasileiros têm empregos informais, né? Eles não sabem se eles vão receber o mesmo salário no mês seguinte, né? Então, eu entendo que é mais justo cobrar de empresas, né? Inclusive seguindo aquela lógica que a gente falou, né? A plataforma liga pessoas a empresas, né? Eu priorizo pessoas, pensando que você poderia cobrar o mesmo dinheiro, né? Se aquilo gera valor para a cadeia, então eu poderia cobrar de qualquer um dos lados ou cobrar um pouco de cada lado, como alguns marketplaces fazem. Sim. Né? Mas por que eu vou cobrar desse lado, né? Se esse lado é sensível a preço,
e ele muitas vezes não vai poder pagar. É melhor eu cobrar potencialmente no futuro, né, uma mensalidade do parceiro. Perfeito. E Paula, a influência dos seus pais na sua tomada de decisão, ele sendo médico? Sim, com certeza, isso foi uma das razões, né, de eu gostar, de eu ter um interesse pelo setor de saúde. Bom, eu não imaginava empreender, né, eu segui uma carreira corporativa, e eu me frustrei um pouco, né, porque percebi que para eu me sentir profissionalmente realizada, eu precisava ver que o meu trabalho tivesse um impacto positivo para a sociedade. E aí a saúde sempre esteve muito próxima, né, meus pais trabalharam no SUS e trabalharam no particular, e eles têm consultório, então sempre ouvi das dificuldades do profissional de saúde de prestar um bom serviço, né, que às vezes é frustrante, e das dificuldades dos pacientes de terem assistência no momento em que eles precisam. Então, com certeza, né, foi por isso. Também acho que um setor que mexe muito com a qualidade de vida das pessoas, né, que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, e eu vejo uma oportunidade de negócio, né, já que o setor de saúde privado ele é tão ineficiente, né. Então a gente tem uma situação paradoxal, né, um pouco assim, os pacientes, os principais entes, né, dessa cadeia de valor, eles não estão sendo beneficiados, né, com a cadeia de valor. Então, os pacientes estão mais insatisfeitos, né, se a gente pegar lá o índice de reclamações que a ANS mede, ele triplicou em relação ao início, né, da medição, que é de 2018. Os planos de saúde individuais estão mais caros novamente, né, com aumento acima da inflação. E a gente, mesmo assim, tem uma quantidade de beneficiários que foi recorde, né, outro dia, claro que ajudada lá pelos planos empresariais, mas mesmo assim, de beneficiários individuais, não tem diminuído. Então, os prestadores também não estão satisfeitos, né, porque eles demoram para receber, eles têm que lidar com as glosas, e o próprio plano de saúde não está sendo rentável, né? Então, no primeiro trimestre, ficou claro que eles não tiveram receita operacional, né, tiveram prejuízo operacional. E aí, ainda bem que eles fazem, né, isso existe desde sempre, investimentos, né, com esse dinheiro que eles recebem, eles reinvestem, então o lucro foi graças a operações financeiras. Então, tem alguma coisa estranha, né, que nessa cadeia de valor ninguém se beneficia. E aí eu vejo isso porque as pessoas não têm outra opção, né? Então, o paciente que pode pagar, né, o paciente classe alta, ele tem plano de saúde porque ele tem medo de precisar de internação e de uma emergência e ter que usar o SUS, né, que a gente sabe que não tem capacidade para atender todo mundo. E o parceiro, essa é a forma que ele conhece, né, o prestador de serviço, é a forma que ele conhece de ser encontrado por paciente, né? Não existe uma outra forma simples, né? E os planos, é claro que eles têm muitas formas ainda de ganhar eficiências, né, de reduzir custo, de digitalizar, reduzir burocracia e tudo, mas mesmo assim tem coisas do próprio modelo de negócio que tornam ele mais ineficiente. Então, um exemplo como você avalia o risco, né, de saúde de pacientes. Então, se a gente pensa em outros seguros de acidente, ou numa avaliação de risco de crédito, né, a gente conhece muito bem as causas, né, por que esses riscos existem, e fica mais fácil de estimar o custo. No caso do risco de sinistro de plano de saúde, são muitos fatores, né, e a gente não conhece tão bem quais são as causas de doenças, né, ainda que a gente esteja, né, evoluindo e pesquisando muito. Então, isso torna o risco mais alto, né, e o serviço mais caro. Então, uma coisa que os planos têm tentado fazer, né, é estimular as pessoas a fazerem prevenção, mas aí eu diria que a gente esbarra numa barreira cultural, porque o brasileiro ele já evita procurar um médico, né, ele já não faz check-up, e aí é muito difícil a gente convencer ele a fazer prevenção, né, ele teria que adquirir um hábito novo, né, ou mudar um hábito com uma promessa bastante vaga, né? A gente não tem muita certeza de quanto benefício, né, ele tem, quanto que ele realmente consegue evitar doenças. Então, não é que seja impossível, né, estimular a prevenção, mas não é uma coisa rápida.
Então, eu acredito que a forma de a gente resolver a ineficiência do setor de saúde privada é as pessoas podendo pagar, né, no particular, e o particular tendo um preço mais acessível. E aí acredito que com o marketplace, né, a gente tendo oferta e demanda se encontrando diretamente e de um jeito mais simples, o preço flutue de acordo com a oferta e demanda, realmente o que hoje não acontece, né? As pessoas não sabem os preços, né? É difícil você saber os preços dos serviços, e até por isso a gente aceita pagar planos, né? Porque a gente não sabe quanto custam os serviços que estão incluídos. Perfeito, cara. Não sei se Não, resumi bem. isso, se você traz conceitos muito interessantes, muito bem embasados, até eu vejo que você tem uma excelente formação acadêmica, né? MBA Legal. fora, e assim, é muito legal a gente parar e olhar e fazer essas reflexões sobre o modelo vigente atual da saúde suplementar no Brasil, né? A gente tem 25, 30% da população que paga plano de saúde, muitas das vezes quem paga são as empresas. Eh, Essas empresas não estão satisfeitas com o plano que está sendo oferecido para os funcionários. Os funcionários ou nós que somos pagantes de plano de saúde não estamos satisfeitos com aquele serviço que a gente compra. O médico ou o prestador não está satisfeito com a remuneração que só acaba, só termina. E, por sua vez, os planos de saúde, você explicou muito bem, tem tido prejuízos operacionais e que o fluxo de caixa fecha no positivo, porque a gente tem um país que tem uma alta taxa de juros, então a reserva que eles têm aplicada, os investimentos que ele tem, gera uma receita financeira que cobre o prejuízo do negócio, né? Então, se a gente imaginar que o país vai desenvolver e a gente vai reduzir a taxa de juros, essas receitas financeiras vão cair. E o modelo de negócio do plano de saúde está cada vez mais ameaçado porque a sinistralidade só aumenta ano a ano, ele não consegue reduzir a sinistralidade. E diante disso, pessoal, é um conceito, assim, é uma teoria que a gente podia ficar aqui 2 dias falando, e a gente não sabe onde que vai dar isso, a gente não sabe onde que isso vai parar. E aí a gente vê uma empreendedora igual a Paula, oferecendo e mostrando e desbravando um mercado que é um mercado que a gente tem exemplos nos outros segmentos da economia, no varejo, como que o marketplace ele faz esse balanço, né, esse equilíbrio de mercado. Quem é bem avaliado, quem consegue ser competitivo, quem consegue oferecer um serviço, vende mais, é melhor avaliado, tem mais receita, ganha no volume, e do outro lado o cliente fica mais satisfeito. Isso na saúde não existe até aqui. A Paula está propondo isso, tem outras empresas propondo, né, Paula? Quem que são seus benchmarks? Quem que você tem como benchmark? Olha, os outros marketplaces, né, que eu conheço até em outros países, eles focam no prestador, né, focam na necessidade do prestador. Então, eu não uso eles muito como um benchmark, né, para a estratégia de negócio. Acho que faz sentido para a estratégia de produto, do produto que é voltado para parceiros, né? Então, claramente, o Doutoralha é muito bom nesse sentido. E existem, nos Estados Unidos, tem o ZocDoc, né, que também é bem parecido com o Doutoralha. Mas eu prefiro usar outros marketplaces, né? Então, pensando em como facilitar a busca, né? Acho que isso é um fator de complexidade para o setor de saúde também, né? O nome dos serviços, como que escreve os serviços, né? As pessoas com menos informação, menos acesso à educação, elas têm mais dificuldade ainda de entender o que o médico está falando, né? O que está sendo pedido, ou que tipo de médico procurar, ou que tipo de profissional procurar. Então, o desafio, isso é um desafio de tecnologia, né, na verdade, porque com tecnologia a gente resolve isso, né? É claro que talvez cada vez de uma forma mais complexa, né? E a gente está trabalhando nisso. Mas acho que é uma questão de tempo, né? Até a gente conseguir
facilitar muito essa busca. Paula, como que está o momento da empresa? Vocês receberam aporte de investimento? O que de número você pode contar para a gente sobre o seu negócio? A gente é bootstrapped, né? Então, eu sou a única investidora, tenho 100% do cap table. Eu decidi sempre focar em fazer o negócio acontecer, né? Então, sabendo que o marketplace é um negócio que demora mais, né, para gerar resultado por essa coisa do efeito de rede, mas, né, como eu pude, então eu continuei focando em fazer o negócio acontecer. A gente tem hoje 1.100 parceiros cadastrados. A gente já teve mais de 60 mil acessos no site de pacientes. A gente tem 4 mil usuários mensais, né, acessando. E tem 13 mil serviços cadastrados, né, para os pacientes escolherem. A gente tem algumas clínicas grandes, né, a gente foca no Rio de Janeiro, a gente está só no estado do Rio de Janeiro, né, focando num estado para conseguir ter mais resultado, né, de campanhas, em vez de dispersar o resultado da campanha por maior região, mais pacientes e mais parceiros, né? Então a gente se concentrou aqui por isso. Que mais? Eu acho que tá suficiente. E aí, uma perguntinha que eu queria te fazer do ponto de vista estratégico. Você acredita que seu negócio ele necessita de uma grande quantidade de capital nesse início para ter uma atração? Ou você acredita que ele pode ser sustentável sem um crescimento acelerado? Como que você avalia isso? Eu acho que faz mais sentido, como existe uma parte que é offline, né, que é a parte de fato realizar e até de prospectar clínicas, eu acho que o que faz sentido é expandir aos poucos, né? Então, entre a cada vez um estado novo. E aí, com certeza, tem outros estados, além do Rio de Janeiro, que são muito relevantes, né? Então, em termos de oferta de serviço, e em termos de população que pode ser atendida, né? Que são principalmente os outros estados do Sudeste. Então, esses são os planos, né, para a expansão, mas que faz mais sentido a gente conseguir gerar mais tração no Rio de Janeiro primeiro. Mas está no radar levantar fundos em rodadas de investimento para te ajudar nessa jornada de crescimento? Sim. Excelente. Os modelos de marketplace são geralmente eles necessitam de uma grande quantidade de capital no início para ter essa atração e se tornar conhecido, né? Muito desse dinheiro ele vai para as estratégias de marketing, como o custo de aquisição do cliente, o famoso CAC, né? Porque aí você consegue adquirir o seu cliente pagante, que no seu caso são os prestadores, e ao mesmo tempo mostrar a proposta de valor para os pacientes, que são os compradores, e você vai estar no meio do caminho fazendo a transação. Esses são modelos de negócio que geralmente necessitam de grande capital para ter essa atração, e que nos tempos atuais, voltando a falar de juros altos, existem grandes dificuldades, ou o apetite dos investidores está reduzido por causa dessa alta taxa de juros que nós temos aqui no Brasil. Então, é um fator que dificulta um pouco o seu negócio. Você tem essa mesma percepção ou não? Sim, tenho, e ainda diria que o mercado, né, os investidores da área de saúde, eles se decepcionaram um pouco com outros negócios que foram focados em pessoas de baixa renda, porque não trouxeram o resultado que eles esperavam. Mas, normalmente, negócios não tão escaláveis, né, negócios que dependiam de investimento em infraestrutura, que claramente aumenta muito o custo, né, enfim, de manter o negócio em pé e de expandir, né? Não é o nosso caso, né? É totalmente escalável. O custo a gente consegue manter um custo baixo, né, para o site existir, para a plataforma existir e evoluir. Mas sim, acho que investimento em marketing é muito importante para o marketplace, né? Investimento em branding e tal. O que a gente tem feito é focar em reduzir o CAC, né, de qualquer forma.
Então, ainda que a gente não tenha um investimento tão grande em marketing, né, a gente faz o possível para as nossas campanhas gerarem mais resultado, né, e o CAC, de fato, tem reduzido. Sensacional. Parabéns pelo seu desafio. É um desafio enorme, é um desafio gigante, é um desafio igual esse, do tamanho desse que está atrás da sua imagem, é do tamanho do pão de açúcar. É um desafio que você vai ter que escalar algo parecido com o pão de açúcar, mas percebe-se nitidamente da sua capacidade, da sua qualidade para esse negócio, do seu histórico e propósito Obrigada. em relação à saúde e da sua vontade de fazer isso acontecer. E é muito legal ver empreendedores com esse propósito, que eu também acredito na mesma tese que você nos apresentou aqui, e eu também acredito que teremos em breve players resolvendo ou melhorando essa dor para essa população que não pode pagar plano ou que está insatisfeito com o plano. E eu também acredito que, por mais que a rocha seja grande para ser escalada, a gente vai ter empreendedores conseguindo esse passo. Então, parabéns, e voltamos mais para frente para você contar os avanços do seu negócio, viu? Muito obrigado. Tá bem, muito obrigada. Voltamos sim. Valeu. Pessoal, conta para mim o que você achou, quer saber o que você gostaria de ver aqui, qual que é o tema que você gosta. Hoje a gente falou sobre marketplace, mas que outro tema você gostaria de entender aqui? Manda esse feedback para mim, @LorenzoTomé, fala comigo no LinkedIn, Lorenzo Tomé. Quando você dá o seu feedback, a gente vai atrás, a gente desenvolve esse tema e a gente traz empreendedores com propósito, como a Paula, a gente trouxe aqui, para te trazer conceitos sobre esse mercado de transformação digital e essas nuances desses negócios, o que faz você ter mais conhecimento e se inspirar para transformar a saúde. Então, eu preciso do seu feedback, eu preciso do seu compartilhamento. Coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, copia e cola o link, vai no YouTube, segue a gente, dá like, dá avaliação, estrelinhas no seu agregador de podcast, porque também você ajuda a gente a escalar o pão de açúcar, igual a Paula está fazendo aqui no podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.